É importante nós entendermos que as variáveis que envolvem o relacionamento são tantas que você não vai conseguir uma fórmula para resolver. Porque não apenas por personalidade, não apenas na avaliação de um perfil comportamental, você ainda tem um momento que o problema acontece. Ele vai variar, e se acontecer no momento mais leve, provavelmente sua reação vai ser mais branda. Se o momento for mais intenso, certo? A reação pode mudar. Então evite acreditar de verdade que essas informações de 7 passos para ser feliz, certo? 14 passos para não tropeçar, para não, certo? Isso aí pode até te ajudar, mas não vai resolver não. O que vai resolver é você se tornar uma pessoa mais saudável. Então eu vou tentar te ajudar, te dando algumas informações. Não vou falar nada novo, a maioria do que eu vou falar você já sabe, o difícil é você lembrar na hora que precisa. Eu não preciso falar para você amar a sua mulher. Você já sabe que tem. Mas tem hora que você não quer. Gostaria de esquecer isso. Certo? Aliás, você queria que ela morresse. E a senhora também. Tá certo? Às vezes a senhora mais do que ele. Porque a mulher é mais. Então nós vamos dar uma olhadinha nisso, de uma forma simples. Mas eu queria saber quem aqui já casou. Levanta a mão, todos os casados. Isso. Mas eu gostei, quer ver? Abaixa a mão. Levanta a mão os solteiros. Solteiro. Aqui tem muito. Graças a Deus. Vai ser feliz, gente. Entendeu? Vocês merecem, tá? Sai mesmo, sai, divirta, só não pode fazer sexo. Solteiro pode fazer não. Solteiro quer, mas não faz. Né? Solteiro quer, mas não faz. Certo? E o casado também quer. E não faz, então nós não estamos muito longe não. Vocês gostam da bagunça. Bom, quais são os maiores desafios de se manter um relacionamento? Nós vamos começar por aqui. Vou usar 2 textos bíblicos. O primeiro, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18. Esse texto vai receber um complemento de Eclesiastes 4, 9, onde diz que é melhor serem 2 do que 1, porque o trabalho rende mais, porque se um cair o outro o levanta, porque se dormir junto eles se aquecem, e se alguém vier prevalecer contra um, os 2 vão lhe resistir. Note que nós temos inicialmente uma direção falando propriamente do ambiente conjugal, tá certo? Mas mais à frente isso vai se tornar mais amplo, falando da importância de pessoas na sua vida, tá certo? Então a tônica da Bíblia essa é a ótica de Deus. O ser humano foi chamado para viver em sociedade, tá bom? Então por isso, é bom que você tenha amigos, é bom que você tenha pessoas sempre por perto, para trazer para você virtudes que você não tem, para te auxiliar em áreas cujas quais você não é bom. Se essa é uma ótica divina, e o primeiro passo que eu tenho que entender é esse: quem criou essa dinâmica foi Deus. Então Deus criou o ser humano sociável. Se você não gosta de se relacionar, entendemos isso pode ter a ver um pouco com questões comportamentais suas, tá certo? Personalidade e uma série de coisas. Mas você precisa entender que você não consegue viver sem gente. Você vai precisar de pessoas, tá certo? E essas pessoas são diferentes de você, e você vai ter que ter habilidade para desenvolver um relacionamento sadio com elas em todas as instâncias. Se você fracassar, provavelmente ou você vai optar pelo isolamento, pela solidão, vai se tornar pai e mãe
de pet, certo? Trocando gente por bichinho. E bicho é uma excelente companhia, mas não substitui gente. Bicho é bicho, se você tem, cuida mesmo, certo? Cuida, trata, mas não substitui gente. Fala para mim assim, que eu gosto de ouvir isso. Fala, bicho não substitui gente. Isso. Esse dia uma moça falou comigo, o senhor não conhece meu cachorro? Ele só falta falar. Eu falei, nossa, uma diferença tão pequena para um ser humano falar, né? Eu fico imaginando se o seu cachorro falasse, se a senhora teria um relacionamento bom com ele. Pensa o cachorro falando, essa ação me dá azia. Certo? Então, está tudo certinho, Deus sabe o que faz. Você precisa se tornar uma pessoa saudável. E para isso você precisa entender a dinâmica da vida. Então, o primeiro Deus é soberano e Ele diz que você tem que aprender a viver com gente. Então, se vira e aprende. Tá certo? Segunda coisa que você precisa aprender para ter um relacionamento forte. Aprenda a se amar, a se valorizar e a se respeitar. Vou fazer de novo, tá certo? Agora, por favor, em 5 segundos, pense agora bota na sua mente as 3 pessoas que você mais ama nesse mundo. Tá bom? 3 pessoas que você mais ama. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Agora levante a mão, por favor. Aquelas pessoas que entre as 3 pessoas que você pensou, estava você. É uma vergonha, pode baixar. Como? Eu te dei 3 pessoas. Você pensou no seu filho? Você pensou no seu cônjuge? Você pensou na sua mãe? Mas você não pensou em você? Você já parou para pensar que Deus confiou a você o cuidado sobre você? É obrigação sua cuidar de você mesmo. Você não pode controlar os outros, mas você pode controlar a você. Então você precisa se amar, se respeitar. Por quê? Porque as pessoas vão te respeitar do jeito que você se respeita. A Bíblia diz que havia um discípulo que Jesus mais amava. Você sabe quem é? Quem é? João era o discípulo que Jesus mais amava, sim ou não? Mas quem escreveu isso? Me diga quem foi que escreveu que João era o discípulo que Jesus mais amava. O João. Jesus nunca disse que amava mais o João. Foi o João que, por se sentir, escreveu. E todo mundo foi na onda do João. O que indica que as pessoas vão te ver como você se vê, vão te respeitar como você se respeita, vão te valorizar como você se valoriza. Então você precisa entender que está lá na Bíblia: amai a Deus sobre todas. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este, certo? Ou seja, fala do mesmo tema, amor. E o que o segundo fala? Ame ao próximo como... Então olha o que a Bíblia está dizendo. Primeiro você ama a Deus, depois você ama a si. Ama o próximo como a você. Dá para interpretar o texto? É assim. Interpreta o texto direito. Hoje eu estava brincando com os camaradas cedo, que perguntaram, pastor, né? Indivíduo, perguntaram a ele: olha, você que tem tanta experiência no Evangelho, quem é o maior inimigo do cristão? E o cara respondeu: o marido da Barbie. Viu isso? O quem? Ele falou: isso aí. O marido da Barbie é o maior inimigo? Sim, porque está lá escrito na Bíblia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, tem gente que não consegue interpretar o texto.
Então, primeiro você ama a Deus, depois você e depois você ama o próximo. Então, se você for saudável, estabelecer limites, certo? Colocar as pessoas no seu devido lugar, você está pronto para desenvolver bons relacionamentos. Gente ruim, tudo vai embora, porque sabe que não dá para entrar. Porque você, coloca cada um no seu. Então, deixe de ser bonzinho e goste mais de você. Seu marido falou, tempo atrás eu falei um negócio com a minha mulher numa altura que não devia. Ela falou, está falando com as suas coleguinhas não. Eu falei, desculpa querida, que eu fiquei nervoso. E ela foi e me botou no meu lugar. Eu desrespeitei ela, certo? E quando ela me desrespeita, eu também vou lá, com mais cuidado. Você também não sou super-herói, não, certo? Porque, certo? Nós morremos primeiro, elas ficam aí. Eu falo isso, eu falei isso aqui. Levante a mão, todas as viúvas que tem aqui. Deixa eu ver se tem viúva. Tem, quer ver? Olha só. Uma viúva, 2 viúvas, cadê? Tem 3 viúvas, tem 4 viúvas. Faz assim. 5 viúvas, 6 viúvas, 7 viúvas, 8 viúvas. Isso aqui não é igreja, é um grupo de extermínio de homem. 8 viúvas, maluco. Isso é uma igreja perigosíssima. Por isso que o homem não quer casar, quer ver? Levante a mão, por gentileza, todos os viúvos. Dois viúvos, abaixa a mão, mano, que já tem viúva de olho em tu. E elas matam, viu? Tá certo? Brincadeiras à parte. É importante para que você desenvolva relacionamentos saudáveis, não empoderar ninguém sobre você. As pessoas que se amam, elas removem o poder sobre ela da mão dos outros. Entendeu? A coisa mais difícil é te deixar nervoso, porque não tem ninguém para te tirar do sério, porque você não deu a ninguém poder para isso. E você já viu isso? Quando conseguiu se controlar, lembra naquela discussão com seu marido? Que a senhora falou, agora eu não falo mais nada. Quando um fica quieto, o outro fica louco. Aí começa, agora não vai falar nada não. Agora vai ficar quietinho. Agora vai... E o que você disse? Acabou. O que você fez? Tirou da mão do outro o poder que tinha sobre você. Hoje eu vejo gente que diz assim, quando fulano chega, eu perco até o apetite. Usa ela como método de emagrecimento. Não precisa nem do monjaro. Tá certo? Então que história é essa de fulano me tira do sério, fulano me tira o sono? Não, isso é história de gente desequilibrada. É lógico que você sente, não estou dizendo que você não tem que sentir, isso aqui não é The Walking Dead. Mas você tem que ter o controle. Às vezes vai alguém para a internet e fala, Cláudio, você é um palhaço, sem conteúdo, e não sei o quê, e só faz os outros rir. E aí vem essa praga dessa peste, nem me conhece. Podia ir para o inferno esse bicho. Caiu fogo que caiu em Sodoma e Gomorra. As pragas do Egito para a casa dele. Eu sou igualzinho, eu penso. Mas aí eu vou dar poder a essa pessoa sobre mim. Eu vou lá e escrevo assim, ô querido, tudo bom? Saudade de você. Isso, como sempre, um brincalhão. A gente se vê. Aí quem leu pensa assim, é um amigo do pastor brincando com ele. E quem escreveu pensa assim, esse cara é maluco, eu não sei nem quem ele é. Mas o que eu fiz com minha atitude é remover dele o poder que ele achava que tinha sobre mim. Então você não pode. A mulher procurou um terapeuta e disse que o marido a humilhava. E dentre as humilhações, o terapeuta perguntou qual era a mais grave. E ela disse,
quando ele me chama de monstro. Quando ele me chama de monstro. E aí o terapeuta diz: como é que você se sente? Eu me sinto muito mal. Aí o terapeuta disse: e se eu dissesse agora para você que esse seu cabelo verde é lindo? Ela disse: eu ia rir. Aí ele disse: por que você ia rir? Ela disse: porque o meu cabelo não é verde. Aí ele disse: e se eu dissesse então que você é um monstro? O que você faria? Pare para pensar. Qual é a diferença do marido para o terapeuta? É que ao terapeuta a mulher não deu o poder que deu para o marido. Então as palavras só te ferem quando você empoderou essa pessoa. Não interessa quem ela seja. Você precisa aprender a criar um ambiente seguro ao seu redor. Um ambiente que proteja a sua saúde emocional. Porque o saudável, ele vive bem em qualquer ambiente. Porque ele não é dominado pela periferia. Ele é dominado por aquilo que está dentro dele. Entendeu? Então é importante, se você quer manter um relacionamento forte e saudável, entenda que depois de Deus, você é a pessoa mais importante. Você não pode, não tem controle sobre a ação das pessoas, mas você tem controle sobre a sua reação mediante ao que as pessoas fizeram. Entende? Então, muito cuidado com isso. Porque se te adoecer, você tem problemas, tá certo? Então olhe para isso, entenda que você tem que viver em sociedade, tá certo? Eu já vou te mostrar isso já já, que nesse ambiente você precisa cuidar de você, tá certo? Pare, principalmente você é solteiro, estou procurando alguém para me completar, isso é palhaçada, tá bom? Você tem que ser inteiro. Achou Jesus, torne-se uma pessoa inteira e vai compartilhar com outra. Não tem ninguém que te completa não, meu filho. Esperando uma alma gêmea, isso aqui não é gosto. Do outro lado da vida. Sai fora. Casamento é pauleira, o bicho pega. Tá certo? Eu já falei aqui, casamento é estilo prisão semiaberta. Igualzinho, você dorme na prisão, acorda de manhã, vai trabalhar. Acabou o trabalho, volta para dormir na prisão, certo? E lá uma vez ou outra tem um encontro íntimo, certo? É a mesma coisa. Rápido e supervisionado. Você está rindo de quem? De mim? Tá certo? Então vamos lá. Já aprendi que é uma ideia de Deus, e Deus sabe o que disse. Segundo, eu tenho que me amar, certo? Me amar, gostar de mim mesmo. Fala assim: eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Isso é até uma canção. Isso. Chegou a hora então, já que você sabe que Deus vai colocar gente na sua vida, e você já sabe que em primeiro lugar vem você, entendeu? Todas as vezes que você não vem em primeiro lugar, você corre o risco de tornar um ambiente em condição de ser manipulável. Entendeu? Se você se ama, ninguém te manipula. Se alguém é amado mais que você, essa pessoa, certo? Pode ser empoderada para manipular você. Então está na hora de você descobrir que tipo de pessoas você tem ao seu redor, a importância delas e o critério que você precisa usar para selecioná-las. Tá certo? O primeiro grupo de pessoas que nós vamos ter, e o maior deles, é o que vamos chamar de estranhos. Por quê? Porque são estranhos. Você não conhece eles. Você não sabe o nome, não sabe onde mora, nunca viu essa pessoa. Mas elas são extremamente importantes para você. Pastor, mas importante como? Vamos lá. Você sabe quem fez o tecido da sua camisa? Quem costurou ela? Você sabe quem é que planta a comida que você come? Qual o nome do motorista que fez com que a mercadoria saísse do Nordeste e viesse até você? Não. Você sabe o nome da mulher que cozinhou a comida no restaurante? O nome do garçom?
nem sempre. Mas essas pessoas estão sendo importantes para você. Porque no sistema todos são importantes. Ninguém é autossuficiente. Tire isso da sua mente. A grande questão é que esse grupo de pessoas não precisa muito de sua atenção, ou quase nada. Por isso eles são importantes na sua vida, mas passam despercebidos de tal importância. Porque não há convivência com eles. Então, quais são os critérios que eu teria como cristão para lidar com essas pessoas? Apenas oração. Como um bom cristão, eu sei que essas pessoas que eu não conheço estão trabalhando, estão fazendo algo. Então eu posso tirar um período na minha oração, dizer: Senhor, eu quero te agradecer por todos os estranhos que passam pelo meu caminho, certo? Me beneficiando com suas mãos, com seu trabalho. Abençoa esses lares, essas famílias. Isso deveria ser um conteúdo de sua oração, a oração pelos estranhos. Isso faz de você uma pessoa extremamente abençoada no mundo espiritual, por entender a importância dos estranhos. Critérios de convivência? Não preciso. Eu não preciso saber se fuma, se bebe, se adultera. Eu não preciso saber. A vida deles não faz parte da minha intimidade. Então o comportamento deles não afeta em nada a minha vida, mas eles são importantes por uma questão de prestação de serviço. O segundo grupo é o grupo dos conhecidos. Os conhecidos são aqueles cujos quais nós sabemos muito pouco. Encontramos com eles, às vezes, na padaria, na academia, na igreja, certo? Na vizinhança, no elevador. Sabemos pouquíssimos sobre essas pessoas. Conhecemos e costumamos dizer que conhecemos de vista. Você conhece fulano? Conheço. Sabe onde mora? Não. Por quê? Porque, então você não conhece? Não, eu conheço. Mas conheço, mas ele está posicionado no nível de conhecido. O máximo que eu sei dele é o nome. Encontro com ele lá uma vez ou outra: oi, tudo bem? Sei às vezes o carro, né, que ele anda. Eu sei pouquíssima coisa sobre ele. Mas ele faz parte do meu mundo, porque frequenta o meu ambiente. Mas eu também não preciso de muita informação sobre ele, pois o relacionamento que eu mantenho com ele também não é de grande relevância. Ele mantém apenas em funcionamento o meu ecossistema, o ambiente que eu frequento. O terceiro grupo já é um pouco mais delicado. São o que nós vamos chamar de colegas. Aquela turma que nós conhecemos um pouco mais de perto. Sabemos se é casado, onde mora, quantos filhos tem. Às vezes sabemos a data de aniversário, sabemos o que gosta. Nos encontramos quase toda semana num futebol semanal. Podemos ter uma viagem esporádica com essa pessoa. Essa pessoa, ela é meu colega. Então, ela tem alguns protocolos que os estranhos e os conhecidos não precisariam ter. Se ela não sabe se vestir e se veste de forma vulgar, eu vou evitá-la. Se seu vocabulário é um vocabulário chulo, grosseiro, agressivo, eu já descobri que ela não dá para ser meu colega. Ela vai ter que ser um conhecido, vai ficar um pouco mais distante de mim. Esse colega provavelmente eu não devo levar à minha casa. Aproximar essa pessoa de minha família, eu ainda sei muito pouco sobre ela. Meus negócios, eu preciso ter um critério rigoroso para isso. Porque quando eu começo a colocar colegas, certo? Em lugares, em posições erradas, eu começo a ter problema. Levar um colega, expor minha esposa a ele, meus filhos a ele, seu marido a ele, seus recursos materiais a ele, é um problema. Pode se tornar um problema sério. Pode promover essa pessoa a
um nível de amigo, certo? Sim, mas é um ambiente muito arriscado. Eu te recomendaria ir mais devagar. O quarto nós vamos chamar de parceiros. Seriam sócios, pessoas que entram na sua vida trazendo coisas, e principalmente na área do empreendedorismo. Essas pessoas, elas precisam trazer para você trabalho, elas precisam trazer para você conexões, recursos econômicos, mas precisa ser pessoas honestas, decentes, porque vai trabalhar com você em áreas que envolvem recursos. Então os critérios de avaliação para essa pessoa, esses dias eu estava num ambiente político, e alguém me perguntou: mas Cláudio, por que é que você apoia fulano, se ele tem esse e esse comportamento? Eu disse, eu não estou querendo ele para frequentar a minha casa, não vou casar com essa pessoa. Ele atende o que eu quero, os princípios que ele defende é o mesmo que eu defendo, então é só para isso. Eu sei o tipo de relacionamento que eu mantenho com cada pessoa. Por isso, uma pessoa emocionalmente saudável não pode dizer que a vida é feita de poucos amigos. A vida é feita de muitos amigos distribuídos nessas áreas. É assim que funciona. Então eu começo a ter menos problemas, e estar sempre mais abertos para relacionamentos. Levante todos os dias de braço aberto para receber quem chega, e de mãos acenando para se despedir de quem vai. Mas se você começa a ter decepções com quem chega, porque você não soube avaliar, porque você não tem critério para entrar na sua vida, se hoje você deixa entrar todo mundo, amanhã não entra mais ninguém. E o pior, você começa a falar mal de casamento, mal de amizade, mal de negócio, mal de igreja. E na verdade o problema está em você e não no ambiente. Você que não sabe se relacionar com ninguém, porque não quer exercer a função que é sua, para descobrir a posição que as pessoas que Deus vai mandar, certo? Ou que virão. Porque para mim é o seguinte: antes de eu perguntar quem é você, aqui eu pergunto: quem te mandou para a minha vida? Você vem porque Deus enviou você, ou você é um enviado de Satanás? Porque se Deus tem filho, Satanás também tem. E nós temos obrigação de selecionar isso. Quem não faz isso, você hoje não conta segredo para ninguém. Eu sei por quê que você não conta para ninguém, porque você já contou para todo mundo. Você hoje não leva mais ninguém na sua casa. Eu sei, porque você já deixou qualquer um entrar. Entendeu? Então o grande desafio é esse. Cabe a nós criarmos esse ambiente. O que eu quero dessa pessoa, o que ela traz para mim e o que ela vai levar de mim. É assim que funciona. O quinto são os amigos. Esses amigos, aí o acesso já é maior. Esse cara pode ir à minha casa, pode pegar meus filhos no colo, pode brincar com meus netos. Às vezes eu estou na minha casa com um amigo e ele começa a desenvolver uma linha de raciocínio com minha esposa numa conversa, e eu quero beber e trazer algo para beber. O que eu faço? Eu pego, levanto, deixo os dois conversando, vou até a cozinha, preparo a bebida e trago, porque quem está na minha casa é um amigo. Se alguém que foi à minha casa me visitar não é meu amigo, e eu quero beber alguma coisa, e está eu, minha esposa e essa pessoa, quem levanta é ela. Ela vai buscar a bebida e eu fico monitorando. Eu vou deixar minha mulher aqui, ó. Você está entendendo? Então, os amigos, você vai selecionando. São pessoas que você oferece mais acesso, né? É assim que funciona. E aí vem a próxima, que são os parentes. O que é parente? Parente é tudo que não é cônjuge e filho solteiro, certo? Todos os outros são parentes. Sua mãe, depois que você casou, é parente. Seus cunhados, parente, tudo parente. Tudo parente. É uma parentada danada.
E aí o que acontece com os parentes? Você já tem os seus, aí você casa com a mulher. Aí a mulher traz os parentes dela. Só gente boa. Certo? E aí agora fica muito gostoso. O menino tem um comportamento errado, o que você fala? Puxou sua mãe. Certo? Sempre o defeito está na família Isso, os parentes, mas isso é a parentada toda. Tá bom? Então parente você também tem que saber onde coloca. E quando o assunto é parente, cada um que cuide do seu. Tá bom? Não é obrigação do marido brigar com a sogra. Não é obrigação da mulher brigar com a sogra. Certo? Se a sua mãe, essa cobra, você está entendendo? Ela é cobra, mas é sua mãe. Aliás, eu falo isso, a sogra fica chateada, mas é brincadeira, tá? 85% das mulheres, das sogras, são consideradas por noras e genro como segunda mãe. 85%. Mas tem 15% de uma sogra xiita dos infernos, líder do Hamas, que elas mancham a imagem das outras sogras tudo. Então, certo? Se o seu irmão é um folgado, você vai lá e resolve com o seu irmão. Não é seu marido. O irmão não é seu. Você bota ele no lugar, senão dá encrenca. Porque é muito mais fácil alguém depois fazer as pazes com alguém que é da família do que você botar o outro para brigar. Agora, se você não quer ofender mamãe, vai arrumar um problema maior, porque aí o outro vai, entendeu? A senhora não se mete aqui, não grita comigo, aí você fala, a senhora está se metendo. Aí já entra o cunhado e diz, não grito com minha mãe. Aí a confusão está armada e o diabo ainda nem foi. Por enquanto ele terceirizou para você mesmo. Tá certo? O serviço é assim que funciona. Então, você aprenda, certo? Brigue com os seus parentes. É você que cuida. Aí vem a família, que é o cônjuge, que além de cônjuge, também é família. Certo? E os filhos solteiros. Tá certo que hoje não quer casar, porque filho hoje não é mais filho, é hóspede. Ele não quer fazer nada, tem direito a tudo. Levanta, quer o café na mesa. É desse jeito. Tá certo? E você tem que educar filho, tem que fazer, botar os parentes no lugar, se virar com os sócios, com os amigos, com os estranhos, com o colega, essa turma toda. Mas agora que você já sabe tudo isso, está na hora de escolher o cônjuge. Pastor, eu já escolhi. Então, agora só tem duas coisas. Ou espera morrer um, ou espera morrer o outro. Porque casamento para dar certo só precisa, gente, não precisa de muita coisa. Não. Só precisa de beleza e paciência. Se tiver tudo bem, beleza. E se não tiver, paciência. Então, se tiver beleza e paciência, vai. Tá certo? Então, vamos aqui tentar ajudar vocês. Então, eu já sei, para eu manter um relacionamento saudável, depende da minha saúde. Eu tenho saúde, seleciono pessoas, as distribuo e pronto. Eu tenho amigo, por exemplo, que viaja comigo, mas eu não empresto dinheiro. Porque o cara é bom de viagem, parceiro, a mulher dele ajuda a limpar a casa, as crianças são obedientes, mas não paga dinheiro. Eu já tenho uns caras que eu empresto dinheiro, mas não viajo. O cara paga, mas os filhos parecem que tem uns demônios na viagem, que come tudo. A mulher não quer fazer nada, uma preguiçosa dos infernos. Você está entendendo? Então, sim, eu tenho amigo para pescaria. Eu tenho amigo se eu quero saber de algo que está acontecendo no ambiente. Uns fofoqueiros, informação. Eu tenho de tudo, está tudo distribuídozinho assim. E se um tentar pular, eu boto no lugar de novo? É assim que funciona, tá certo? Então agora você casou, certo? Azar de quem não olhou.
Porque a coisa mais importante nessa vida, gente, nessa vida, na outra é a alma, mas aqui é quem é que vai caminhar com você. E você escolheu essa pessoa aí. E agora, pastor? Quem poderá me defender? Então você vai ter que aprender a gerenciar conflito. Porque pense num troço conflitante. Primeiro porque nós somos diferentes. Olha aqui, homem, você tem, sabe, a maneira do homem pensar é muito diferente. O homem é muito sem graça, a mulher é muito profunda. Você pode olhar, nunca disfarça de uma mulher feia. Ela pode estar acabadinha, o cabelo ruim, murchinha. Olhe, pense, mas não fale. Porque mulher é igual ao submarino. Ela vai para as profundezas. Mas ela sobe, maluco. Você pode encontrar com a mulher 3, 4 anos depois, falar, maluco, isso está uma cavala. Isso nasceu de novo. É prima do Fênix. Mulher sim, homem não. Homem não é submarino, homem é navio. Fundou, fundou. Vai virar morada de coral. Você está entendendo? E você está rindo de tu. Tá certo? Então está na hora. Mas como lidar com os conflitos? É importante eu entender o fator tempo nesse ambiente. Se você pega uma sacola de 5 quilos de arroz, sai do mercado e você mora a 200 metros do mercado, dá para chegar com facilidade, sim ou não? Sim ou não? Mas se você mora a 1 quilômetro com uma sacola de 5 quilos, dá para chegar com facilidade? Depois de alguns metros você troca a sacola de mão. Depois de alguns metros você troca a sacola de mão. Por quê? Porque a sacola ficou mais pesada. Alguém colocou mais peso na sacola? Então por que ela ficou mais pesada? Por causa do tempo que se carrega. O tempo que um problema está estabelecido pode ser pior que o problema em si. Cuidado com isso, certo? Hoje quando alguém vai te narrar, não, porque eu estou sofrendo, porque eu quero isso, e você pergunta, o que aconteceu? Aí as pessoas te contam e o problema é desse tamanhozinho. E aí você acha que é besteira, que é infantilidade, porque você não olhou direito. Quando você pergunta, há quanto tempo isso acontece? Aí você descobre que aquilo está lá há 2, 5, 10 anos. Então você entende que maior que o problema é o tempo que o problema está naquele lugar. É assim que funciona. Isso tem adoecido muitas pessoas. E elas não conseguem gerenciar conflitos pequenos. Então como é que eu faço? Ou deveria fazer? Mas ainda dá tempo. Volta e meia eu sento por um ajuste com a minha mulher. Sabe? Permissão para falar francamente. É mais ou menos assim. Senta aí, querido. Vamos botar uns pingos no i. Você fez isso comigo, fez isso. Eu esperava isso de você. E aí ela fala, então tá bom, fala. Quando você acabar, falo eu. Nós precisamos desse ajuste. E eu chamo isso de alinhamento de expectativa. Repete comigo. Alinhamento de expectativa. Isso. Se nós queremos relacionamentos sadios, eu vou entrar numa empresa. Então o que eu faço? Um alinhamento de expectativa com a empresa. Qual é o plano de carreira que essa empresa me oferece? Onde eu quero chegar ali? Quantos anos eu preciso para chegar ali? Onde ela pode me levar? Se eu não faço um alinhamento de expectativa, eu vou ter problema. A empresa pode ter uma expectativa de um colaborador que ele não tem para oferecer, certo? E ele se ilude numa expectativa com a empresa. Então é assim com a amizade, é assim com tudo. Se você não alinha a expectativa, você espera que o outro faça para você o que ele nunca disse que faria. Então você vai ficar chateado. Ah, pastor, eu queria que ele falasse que me amasse. E aí?
Você falou para ele? Você é romântico? Como é que é o nome do seu pai? Dom Juan. Então já sabe que o cara é romântico. Não, meu pai é Shrek. Então é ogro. Entendeu? Ele não vai falar. Aliás, presta atenção, esse dia a mulher falou assim: pastor, queria um homem. Como é que é? Se você tem um homem que te liga de manhã, pensa um homem que te liga de manhã e diz assim: meu amor, dormiu bem? Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe. Na hora do almoço ele te liga: já almoçou, querido? O que você comeu? Faça uma boa digestão e tenha uma boa tarde. De tarde ele te liga: e meu amor, como é que foi seu dia? Extraordinário, Deus te abençoe. No final da noite ele te liga: durma bem. Pô, não se envolva com esse homem, isso não trabalha. Essa praga fica o tempo inteiro. Não tem responsabilidade nenhuma, rapaz. Como é que você... Então expectativa, o cara tem expectativa de que a mulher vai dar para ele todo dia. O cara casa e acha que a mulher está lá. Não vai. Você tinha expectativa que ela cozinhasse, que ela fizesse isso, que ela fizesse aquilo. Alinhava tudo, gasta pouco, faz isso, mas não faz nada. Depois só dá confusão. Então, antes de casar, isso aqui vai para o solteiro. Você que já casou, hashtag chupa essa manga. Alinha as expectativas. E depois de uma palestra dessa, é um bom ambiente. Chama, vamos embora, minha filha. Vamos dar uma alinhada nas expectativas, que está tudo ruim aqui. Eu esperava isso de você, isso. Ela disse: mas eu nunca falei que você. Você não falou, mas eu esperava. Dá para fazer? Não dá. O que dá para fazer algo bem perto? Dá um ajuste. Certo? Segundo, gerenciamento de resíduo. Faça isso bem feito. O que é resíduo, pastor? É tudo aquilo que fica depois, principalmente de um problema. Sempre sobra alguma coisinha que fica no canto. E mulher, principalmente, é terrível para guardar esses troços. Certo? Não, porque eu lembro, sabe? Parece que eu estou vendo. 1982. Eu lembro, pastor. Ele me deixou plantado em pé. Eu falo: Jesus, vai cuidar disso. Então tem resíduo ruim. Eu já falei isso aqui, vou repetir. O cara mandou, a mulher mandou o marido e a merda. E ele me procurou: pastor, eu vou largar ela. O que foi? Ela me mandou ir a merda. Falei: nossa, que falta de respeito. Se ela me mandar ir a merda de novo, eu quebro ela no cacete. Falei: sangue de Jesus tem poder. Ô moço, o que é merda para você? Me fala aí, que isso é um negócio difícil. Ele falou: pastor, na minha casa eu nunca ouvi um palavrão. Meu pai nunca brigou com uma mãe na minha frente. Isso é uma falta de respeito, pastor. Entendeu? Então eu vou falar com o senhor: se ela me mandar a merda, eu vou quebrar ela toda. Falei: rapaz. Ele saiu, ela entrou no meu gabinete. Entrou assim, ó. Eu já pensei: vai dar merda. É ou não é verdade? Ela falou: pastor, olha ela. Pastor, viu aí? Falou que vai me largar só porque eu mandei ele a merda. Falei: fala baixo, que ele está ali fora. Se ele pensa que eu estou junto com você, quebra nós dois. Eu falei: minha filha, fala aqui o que é merda para você. Que coisa é essa? Pastor, merda para mim não é nada. Lá em casa era assim: tá mal feito, tá uma merda. Entendeu? Tá sujo, tá uma merda. Vai uma merda. Falei: esse cara casou com uma lombriga. Para ela, essa palavra era normal. Para ele, não. E tudo aquilo que não é normal deixa uns resíduos ruins. E você tem que aprender a lidar com isso. Com essa sua sacolinha. Será que você virou um aterro sanitário? Pois ele entrou e falou: e aí, pastor, o que o senhor acha? Eu falei: eu acho que vocês têm que divorciar. Ele falou: por quê? Eu falei: porque ela vai mandar você a merda de novo. O senhor acha que vai? E ela me olhando assim: pastor, eu já mandei ele muitas vezes, só que essa vez saiu. Ele escutou. Porque estava no hábito dela. Aí ele falou assim: e aí, pastor? Eu falei: daí vamos fazer o seguinte:
Ou você descobre que essa palavra merda não é tão ofensiva, ou a senhora troca merda por fezes, que talvez não ofenda tanto. Entende? Então você tem que aprender a pegar esses resíduos, essas coisas que sobram, certo? Algumas são orgânicas, é só deixar quietinho, que em uma semana se esquece. Outras não são orgânicas, então essa precisa de ressignificar, sabe? De reciclar, porque senão você vai ter problema, tá certo? Então quer aprender a resolver conflito? Elimine ruídos. O que é ruído? Ruído é tudo aquilo que está no meio da comunicação, mas não pertence a ela. E comunicação do casal é muito difícil, certo? Por quê? Porque nem sempre o outro escuta o que você está falando. E quando isso acontece, ó como é que termina. Deixa isso quieto. Vamos parar que nós vamos acabar brigando. Então eu tenho que buscar entender o que o outro está dizendo, sabe? Por causa do estado emocional. Eu conto uma história antiga minha, da cachorra da minha esposa, uma poodle. Era dela. A cachorra conhece o barulho do carro dela, só vai nela. Mas eu cheguei em casa, abri a porta, minha mulher gritou lá de cima: Cláudio! O Tom já me ofendeu. Pensando que está falando, sou o pastor Cláudio Duarte, renomado. Vai lá ver o que a sua cachorra fez. Eu não tinha visto ainda, eu só escutava a voz, vinha de cima. Eu falei: será que Deus está falando comigo? Abri a porta da varanda, dos fundos, ela botou uma camisa de pedra, tinha um diamante todo de pedra, ela botou naquele varal de pé. A cachorra pegou, mas estraçaiou. Quando eu vi, a cachorra estava assim, olhando para mim, como quem diz: o negócio está feio. E eu olhei para a cachorra e falei comigo: para mim também. Talvez nós vamos dormir juntos nessa casinha sua aí hoje, pelo desenrolar da história. E aí então, eu entendi o estado emocional dela lá em cima, porque era uma camisa da que ela mais gostava, e a cachorra dela rasgou. Então o que ela fez? Resolveu dar a cachorra para mim. Que agora a cachorra não servia mais para ela, agora a cachorra era minha. E eu não ia segurar esse babado, que eu não sou desses. Só que se eu estou treinando os outros, eu tenho que saber sair de ambiente difícil. Falei: eu vou devolver essa peça dessa cachorra para ela, que essa cachorra não é minha. E a minha vontade era devolver no mesmo tom. Eu não tenho cachorra não, aliás eu tenho duas. Uma aqui embaixo e outra... Eu não falei não, eu tenho essa coragem aqui. Aí eu falei assim: eu vou devolver para ela, quer ver? No nosso quarto tinha um monitor com câmeras de segurança, que eu sabia que ela viu quando eu entrei, por isso que ela gritou. E aí eu abri a porta e gritei com a cachorra de baixo. Falei assim: ó cachorra, você rasgou a blusa da minha mulher toda. Você não fica mais um dia dentro dessa casa. Eu vou abrir aquele portão e você vai sumir. Minha mulher gritou lá de cima: não grita com minha cachorra não. Estava devolvido, devolvi a cachorra, sem briga, sem confusão, sem nada. Você está... Gente, é muito divertido. É muito divertido. Outra coisa, você quer resolver problema, conflito? Converse com quem resolveu. Pare de falar com quem perdeu.
Pô, você está com um conflito no seu casamento. Você vai pedir ajuda a quem já se lascou? Peça ajuda a quem... Eu tenho uns caras casados há quase 50 anos. Eu falo, eu vou é neles. Esses malucos já enfrentaram tudo. Eu vou lá e falo, rapaz, eu não sei não, hein? Estou achando que eu vou trocar. Tem um modelo mais novo que a minha. Eu vou pegar uma maluca aí. Isso aí. Conversa com quem? Cuidado com a influência. Aí você vai... E diz, tem gente que gosta de desabafar, né? Chega na fila do banco. Tudo bem? Joel? Nossa, estou enfrentando um problema tão grande, menino. Meu marido não está legal, não. Então, deixa para lá. Deixa para lá. Fala, menina, fala. Você é doido? Conselho, você tem que pegar conselho com quem quer resolver, com quem resolve. Tem uma turma que ora por mim. O casamento não é mole não, rapaz. O Satanás está doido para você separar. Para quê? Para pegar outra coisa pior. E outra coisa, se a senhora tem homem, não larga não, porque não tem mais homem não. A última vez que eu vi um foi mais ou menos 1982. Eu falo, já falei isso aqui. Um macho. Que esse cara com sangue nos olhos, que até o lado feminino dele é lésbica. Sabe, fica atrás da senhora, parece propaganda de Danone. Me dá. A senhora bota ele para correr, mas ele vai, mas volta. Certo? Então desenvolva para isso um bom processo de cura. Tá certo? Porque você tem que ficar curada, porque não dá para divorciar. Então tem que curar. Pastor, como é que eu me curo? Primeiro se arrependendo, fala arrependimento. Isso. Depois do arrependimento vem a mudança, fala mudança. Isso é para quem? Para o humilhante, o criminoso, quem fez a besteira, certo? Arrependimento e mudança. Agora a gente precisa que a outra parte colabore oferecendo perdão. Fala perdão. Isso. Aí o infrator precisa entender que agora ele vai precisar recuperar a credibilidade. Fala recuperação de credibilidade. E por fim, paciência. O processo de cura envolve isso: arrependimento, mudança, perdão, certo? Recuperação de credibilidade e paciência. Tá certo? Se você aprender isso, elimine ruídos, trate resíduos, certo? Alinhe expectativas, todas essas coisas, certo? Procure ajuda em quem pode te ajudar. Tudo isso pode te ajudar a manter o casamento. E eu deixei um pedacinho aqui pequeno só para falar de sexo, porque também ajuda muito. Porque o que é sexo? Sexo é celebração. A mente, o cérebro gosta de repetir tudo aquilo que gera prazer. O cérebro foge da dor. Se gera prazer, por isso que Deus botou prazer no sexo, que é para nós fazer. Entendeu? Pastor, como é que eu... Primeiro você tem que entender. Homem gosta muito de contato. Pensa num bicho que gosta de toque. É homem. Então o que a senhora tem que fazer? Toca nele. Ele se sente poderoso. Ele está sentado, a senhora chega por trás e mexe aqui, ó. 3, 4 mexidas. Não precisa ficar cansando, não. Ele não quer massagem. Entendeu? Ele quer toque. Tocou. Ele falou, minha fêmea está aqui. Sentiu poderoso. A fêmea dele o tocou. Certo? Passa perto dele, abraça assim, ó. Pronto. Ele vai olhar. Vai cantar Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Isso. Toca no pé. Bota o pé aqui, meu amor. Não é para fazer massagem. Não é fresco. Nosso pezinho.
Por quê? Porque, pode notar, a senhora tem ele adora tocar a senhora. A senhora está lavando louça, vem ele por trás. Aí o que a senhora pensa? Que ele quer fazer sexo. A senhora, para com isso, só pensa nisso. Ele não estava pensando em nada, ele estava tocando, chacrinha. Tocando na fêmea dele, era só isso, tocando. Entendeu? A senhora está lá cozinhando, ele vai... A senhora, para. Só pensa nisso. Ele não está pensando nada. Ele está só tocando. A senhora está sentada, ele morde aqui, ó. A senhora pensa que ele quer fazer sexo. Ele nem aguenta. O brinquedo dele é de montar, o da senhora é de abrir. Certo? Entende? Mas ele está demonstrando. Ele não sabe falar, porque o homem é ogro. Entendeu? Eu falo, quem é os homens aqui que tem mais de 35? Levanta a mão. Aí, tudo esquisito. Esses homens mais velhos, tudo sim, não chora. Eu já cansei de falar isso aqui. Chora perto de um homem desse. Chega, porque não sei o quê, fui fazer um exame que parecia um nódulo. E acaba. Se fosse esses homens mais antigos, palhaçada, rapaz. Frescura é essa, menino? Nem fez o exame ainda. Deus é conosco. Nós enfrentamos muita coisa, Solange. Hein? Para de bobeira. Não chora. Deus está no controle de tudo. Raquel, traz um copo d'água aqui para Solange. Pronto. Se for um garoto novo, a mulher dele. Não, porque eu fiz o exame. Solange, você não vai morrer, Solange. Aí a Solange, Raquel, traz um copo d'água para essa franga aqui, que isso aqui está pior do que eu. Não estou dizendo que garoto novo não é macho, não. Só estou descrevendo um negócio que está difícil. Então, você tem que saber como lidar. Entendeu? Mulher para ir para a cama, a alma dela vai primeiro. Então você tem que ir agradando. E aí, lindo, me dá esse copo que eu vou guardar. Lavar uma louça para a mulher fazer sexo. É estranho, né? Eu também acho. Às vezes passar uma vassourinha, tudo isso, ela vai olhando e vai falando, nossa. A alma dela fala assim, já estou indo, estou indo, estou indo. O homem vai para a cama sem alma, ele fala para a alma dele, fica aí que eu já estou voltando, é rapidinho. Então os desencontros são muito grandes. Pastor, como é que eu faço? Eu quero voltar. Primeiro tem a saúde, porque hoje o negócio está difícil, certo? Tem um ambiente legal e volte a beijar. Nada melhora o sexo mais do que beijo. Nada. Não tem brinquedo, não tem testosterona, não tem nada. Se botar testosterona e não tratar direito, vai para masturbação e para pornografia. Então você tem que beijar sua mulher de língua de novo, assim, ó. Você beija assim? Aqui que beija. Eu sei como é que você beija. Parece fazendeiro mandando para mula. Os casais, a maioria. Se você vê um cara num shopping beijando assim, ó, não é a mulher dele. Não é a mulher dele. Não é. Eu já sei que não é. Você está entendendo? Nós temos que voltar a beijar de língua. Porque o beijo aproxima. Profissionais do sexo evitam o beijo para não se apaixonar. Porque o beijo transmite. Entende? Então beija essa maluca. Ela não quer beijar você, eu sei. Eu sei que a sua mulher não quer beijar. Porque ela já descobriu que todas as vezes que você beija assim, você quer cerol. Então quando você vem cá, meu amor. Ela já vem assim, ó. Correndo de tu, porque sabe que você quer pegar ela. Então o que você tem que fazer? Educar ela, adestrar. Beija e salta, beija e salta. Não procura. Eu sei que quando você beijar vai fazer assim, ó.
Isso, mais solta. Fala, vai filha, vai. Ela sai assim, ó. Tontinha do beijo. Uma semana você beijando 2 vezes no dia. Quando você chega, ela já faz assim, ó. A boca. Isso gera proximidade. Entendeu? E você então vai descobrindo onde dá prazer. Sabe? Descubra as fantasias que o outro tem. Fala aí, maluca, o que você acha aí? Ela fala, o meu sonho é ficar assim. Me joga na parede, me chama de lagartixa. Eu não sei o que é. Pergunta a ela como é que mexe, onde você gosta que mexe. Se o seu marido botar a mão num lugar que a senhora não gosta, porque às vezes a senhora está com o pneuzinho aqui, pá, e ele diz, cuidado, passa a mão no pneu. Aí a senhora já leva aquele choque e diz, tira a mão daí. O cara pensa que cometeu um crime. Então a senhora não fala, tira a mão daí. Pega a mão dele e leva para onde a senhora gosta. Passou a mão, ao invés de dizer, tira daí, você fala, coloca aqui. É a mesma informação do outro jeito. Aí ele já sabe, quando ele botar a mão onde a senhora gosta, imita sons. Isso, aí sim, garota. Ô menino bom que aprende rápido. Isso, menino. Vai lá. Entendeu? É assim que funciona. Por quê? Porque isso é saudável. Tá certo? Esse dia o cara falou comigo assim, pastor, eu estou com o problema que eu estou ejaculando rápido demais. Porque é assim, se um homem ficou 4, 5 dias sem sexo, se a senhora tirar a roupa, ele já fica assim, ó. E ela fala, calma, cara, não vou fugir. Aí começa o serviço, termina o serviço antes de começar. Ela fala, cadê o incrível Hulk que estava aqui? Quem está lá é David Banner, largado. Acabou. Aí ele me pediu ajuda, eu tinha um remedinho, dei para ele. Aí ele foi. Eu tenho intimidade com eles, perguntei depois. E aí? Perguntei para ela. Eu dei um remédio para ele. E ele estava do lado. Aí ela começou a rir, e ele também. Eu falei, está rindo por quê? Ele falou, pastor, funcionou, mas ele não tinha braço. Aí eu falei, bom, aí é academia, eu já não resolvo esse problema. Então, gente, brincadeiras à parte, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós precisamos de pessoas, porque Deus nos orientou assim. Classificar essas pessoas, selecioná-las e distribuí-las é um papel nosso. Não bote a culpa nas pessoas, no ambiente ou em Satanás, por algo que é de responsabilidade sua. Descubra que todos são importantes, mas nem todos ocupam a mesma posição na sua vida. Para todos, alinhamento de expectativas, gestão ou gerenciamento de resíduos, certo? Descubra onde os ruídos estão, onde estarão seus conselhos, tá certo? Desenvolva um ambiente e comemore essas vitórias com sexo. Sexo não é para resolver problema. Sexo é ambiente de celebração. Está com problema de gestão? Administre bem e depois faça sexo. Está com problema de intimidade? Busque a intimidade e faça sexo. Está com problema espiritual? Coloque os dois em oração. Terminou? Vai para o ambiente de celebração. É assim que funciona. Então eu vou terminar a minha fala com uma frase de Luiz Inácio Lula da Silva. A luta continua, companheiro.